Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença nesse encontro matutino. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Lembrando a todos e a todas que essa data é uma data de memória para nós lembrarmos das mulheres vítimas das violências diversas. A dizer muito obrigado, mulher, muito bem, parabéns, etc e tal, é muito fácil. Mandar flores e etc é muito fácil. Mas não esqueçamos que essa data é uma data nascida a partir de uma luta de mulheres que foram queimadas vivas por brigarem por seu direito trabalhista. Ainda hoje, as mulheres são tratadas como, vamos dizer assim, empregados de segunda categoria em muitas empresas. E também nós sabemos claramente que existe uma natureza machista que tenta colocar a mulher em segundo plano, como aquele caso que alguém disse, né? A mulher merece ganhar menos porque engravida. Só que a mulher engravida porque tem um homem para engravidá-la, certamente, não é isso? Mas ainda entrando no campo das mulheres, nós tivemos aí aquele deputado, que eu me recuso a falar o nome dele, ligado ao MBL, que falou que é a favor do nazismo. Para a coisa não ficar muito ruim, mas para ficar pior mesmo, teve um outro deputado ligado ao MBL que foi para o leste europeu para poder desmerecer e ofender e destratar as mulheres europeias do leste europeu, sobretudo as ucranianas que estão passando um momento de conflito e uma guerra. E aí a gente olha claramente o pensamento misógino, o pensamento machista, o pensamento sexista e outros pensamentos mais radicais que uns e outros que dizem defender a direita, a moral, o respeito, a família, o diabo a quatro, estão no poder. Esses que dizem que irão fazer turismo sexual em um país que está vivendo um período de guerra, esses ou aqueles que dizem que a mulher não merece receber um salário digno igual ao do homem porque era engravida, esse ou aqueles que mandam repórter calar a boca, esses ou aqueles que falam, que costumam dizer, né, pode vir no Brasil fazer turismo sexual com nossas mulheres, ou melhor, transar com nossas mulheres, que nós estamos de portas abertas. Esse tipo de pessoa que diz que defende a família, esse tipo de pessoa que diz que acredita na família, que está aí hoje talvez mandando para vocês mulheres o parabéns, que bom mulheres, parabéns. Então eu vou deixar bem claro e vou deixar bem de forma definida, não adianta eu hoje dizer para vocês mulheres parabéns se durante um ano eu defendi alguma dessas bandeiras. Não adianta nós levarmos a mulher, como eu disse uma vez para uma amiga, a mulher ela tem que ser tratada com carinho, com respeito, não somente no dia 8 de março, mas todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E sobretudo vocês mulheres que têm dupla jornada, que trabalham, que às vezes até tripla jornada, né? São mães, são donas de casa, são mulheres que estão aí fazendo das tripas coração, como diz o povo, para poder se manter no sistema. Por isso hoje dar parabéns às mulheres pelo seu dia, elogiar as mulheres pelo seu trabalho, pela sua presença, pela sua garra e seu exemplo para nós homens é algo corriqueiro. Nós devíamos elogiar, deveríamos dar os parabéns, não somente hoje, mas também amanhã e depois da manhã e sempre, porque vocês mulheres nos ajudam. Eu, por acaso, tenho aqui na minha vida pelo menos 4 mulheres importantes, eu posso dizer isso, né? A minha mãe e as minhas 2 meninas, e por que não minhas irmãs, sem contar minhas primas, minhas tias, aquelas mulheres que de um jeito ou de outro fizeram e me fazem bem e me ajudam a compreender melhor a vida. Por isso vamos nós para o Evangelho do dia de hoje, lembrando que temos que continuar rezando por Petrópolis e também agindo, sem esquecer as cidades da Ucrânia que estão sendo bombardeadas, sofrendo aí um bombardeio da parte da Rússia. Mas temos que lembrar também dos Estados Unidos que está lá financiando guerras no mundo. Não esqueçamos disso. E Deus nos ajude para o Evangelho do dia. Vamos nós.
O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15. No Dia das Mulheres nós rezamos o Pai Nosso. Tem um teólogo conhecido meu chamado Henrique Medite, que ele diz que Deus é um pai com amor de mãe. Aí a gente olha bem, a pergunta que se faz se Deus é mãe ou pai, alguns falam, não, ele é pai, que a Bíblia ensinou que é pai. Não, a Bíblia ensinou que é pai porque a Bíblia foi construída a partir de uma visão patriarcal. Se alguém discorda de mim, tem todo o direito, mas é isso que a teologia nos ensina. Se de repente nós tivéssemos uma construção de origem matriarcal, hoje Deus seria mãe, né? Nós não rezaríamos Pai Nosso, mas sim Mãe Nossa. Mãe Nossa que estás no céu. Pois Deus, ele, na sua perfeição divina, ele não é também transexual, como alguns dizem. Ele está além dessa realidade. Outro dia alguém diz que, não, porque você está falando que Deus é trans. Não, Deus não é trans. Deus está além dessa questão da sexualidade que nós homens e mulheres temos. Também, a gente olha bem o Pai Nosso hoje, ele entra em comunhão com a oração de domingo, com o texto de domingo, quando lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13, nós vemos a questão da tentação. Por isso, no final desse texto de hoje, diz, não deixar de cair em tentação. Também entra em comunhão com o texto lá da proposta, lá da quarta-feira de cinza, né? A gente estava lá lembrando da quarta-feira de cinza, quando Jesus, logo depois do momento em que ele fala que tem que fazer jejum. Por isso pediu pão nosso, por isso também entra na questão da oração. Somos convidados a orar. Geralmente, a gente gosta de fazer coisas boas. Por exemplo, conheço pessoas que gostam de tomar cerveja todo final de semana, tem uns que tomam até todo dia. Por quê? Porque eles sentem bem fazendo isso. Mas eles não começaram tomando cerveja, vamos dizer assim, gostando de cerveja. Alguns deles que eu conheço, tomou uma cerveja com um amigo e gostou, depois passou de um rito. Também assim a oração. Se talvez hoje eu e você tenhamos dificuldade de compreender, de rezar, por exemplo, é algo construir o processo de oração, né? A oração ela tem que ser exercitada. Por isso, na quaresma, nós temos o tempo de jejum, nós temos o tempo de oração e da esmola, da solidariedade com os excluídos. Mas a oração é uma prática individual, também uma prática coletiva. Por isso que Jesus, quando ensina a rezar ou a orar, ele fala do Pai que é nosso, do pão que também tem que ser nosso. E ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, todos nós, a sociedade, o Brasil, o mundo, vivemos na tentação, vivemos no perigo das nossas escolhas, das nossas práticas de vida. O evangelho de hoje, o evangelho que eu e você lemos e seguimos, é o evangelho que nos faz refletir sobre o quanto nós estamos rezando. E nós, quando falamos em rezar, nós falamos também nesta oração de como nós olhamos para o irmão, para o outro como nosso irmão. O quanto nós olhamos para o próximo como de fato companheiro de missão ou um competidor que quer tirar nossa vaga no trabalho, no emprego, em tudo que nós praticamos. O evangelho de hoje ainda, quando fala que são as petições do Pai Nosso, quando fala para livrar do mal, a gente não pense que Deus vai pegar a gente e tirar do mal da maneira vamos embora. Nós, quando entramos no contexto, talvez, de algum problema que nós passamos, na violência, da doença, dos males da vida, o que nós temos, às vezes, que viver, os males, os conflitos, nós, às vezes, queremos culpar Deus, e quando, na verdade, Deus não é culpado. A culpa maior é nossa. E hoje, a gente, quando Jesus vai ensinando a oração, ele não ensinou uma oração para ser vã repetição. Os evangélicos, os protestantes, eles dizem, não seja vã repetição. Quando Jesus fala isso, da vã repetição, ele não está falando das fórmulas prontas. Por exemplo, os salmos são fórmulas prontas que o povo judeu rezava nas sinagogas. Mas ele está questionando essa oração sem compromisso com a vida. Essa oração que não tem, vamos dizer assim, presença real na vida.
Às vezes nós vamos às missas e essas missas de hoje, algumas missas que a gente conhece, padres que presidem missas, que fazem questão de fazê-la e exigem até que tenha alguns fiéis, são aquelas missas de explosão sentimental, onde você vê o sacrário, o Santíssimo na Igreja Católica e chora e se emociona. Verdade, a emoção ela tem que ser sentida, tem que ser vivida também. Mas você não pode reduzir sua fé a isso. Não podemos reduzir nossas orações a um rito, a um culto ritualístico. Não podemos reduzir nossas orações a uma fórmula ritualizada ou uma fórmula adaptada. Por isso, essa crítica de Jesus às vãs repetições, aí eu falo isso com muita certeza, as vãs repetições que Jesus critica neste evangelho, é as vãs repetições que muitos e muitas, que alguns e algumas pessoas têm no seu dia a dia. Reza o Pai Nosso, chama Deus de Pai Nosso, mas não vê o outro como irmão. Diz que o nome dele é santo, mas não cansa de invocar o nome dele para alguns processos nada lícitos. Se é político, cita até a Bíblia para dizer que é ligado à igreja. Isso também não é de Deus. Se por acaso, quando fala, que quer que livre do mal, mas não fuge da aparência do mal. E quando pede o reino de Deus, não pede o reino de Deus como verdadeiramente tem que ser o reino de Deus, o reino de paz e de justiça, de amor e de fraternidade. Queremos o reino de Deus onde nós tenhamos posições estratégicas, onde nós tenhamos condições de ser príncipes. E quando fala para seja feita a vontade de Deus, às vezes nós queremos que esse Deus tenha a nossa vontade. Deus tem a nossa vontade. E quando fala essa parte, não seja feita a vossa vontade, você tira o vosso e bota a nossa. E você entra nesse contexto de vossa vontade, mas uma vontade que você deturpa para justificar a sua falha, a nossa falha. E a gente, quando fala a parte do assim na terra como no céu, a gente fala assim, o céu está tão longe, então por enquanto vamos ver aqui na terra como está. E ainda quando pede o pão nosso, pede um pão nosso com sobra. E a gente reduz às vezes o pão nosso a apenas, vamos dizer assim, quando você ajuda alguém, aquela ajuda miserável. Eu lembro uma vez, eu dei carona para uma irmã consagrada, e eu lembro que eu fui levar ela no ponto de uma situação, aí ela falou assim para mim assim, me deixa aqui, eu estava numa distância um pouco do lugar que ela ia, mas eu ia para um lugar que eu estava. Aí eu falei para a irmã, quando fizer caridade, faz inteira. Quando alguém lhe pede um pão nosso, quando alguém lhe pede algo, no sentido de ajuda financeira ou de alimento, não se coloque, não se furte no direito de ceder, de ajudar um pouco mais. Não seja mão de vaca, né? Esse pão nosso, aquilo que você tem na sua casa, que você tem de alimento, que você mata a fome. Por exemplo, a gente quando fala de uma pessoa, uma criança que pede um sorvete na rua, fala, dá para me dar um dinheiro para me comprar um sorvete? A gente coloca sempre um peso para não dar o dinheiro. Ah, não é comida. Se seu filho ou sua filha merece sorvete, por que a filha de uma pessoa que não tem condição de comprar não merece um sorvete? A gente, quando vai ver a vontade de Deus, nós queremos fazer um Deus de acordo com o nosso rosto, quando deveria ser o contrário. Por isso hoje, no Dia das Mulheres, quando rezamos o Pai Nosso, nós devemos também olhar para esse Pai que tem um olhar de mãe, esse Pai que tem um coração muito aberto para a humanidade, mesmo a humanidade marcada pelo pecado. O Evangelho de hoje ainda nos convida a uma prática. Então, como eu falei no início da conversa, se nós estamos acostumados a tomar cerveja, a comer algo diferente todo dia, devemos também pensar na oração como esse algo diferente. A oração é um exercício quase que obrigatório para quem quer encontrar a Deus.
A oração, ela não pode ser uma prática isolada. Eu na minha casa rezo sozinho. Também não pode ser uma prática ritualizada. Ah não, é assim que tem que ser e acabou. A oração, ela tem que produzir mudança na sociedade. Mas para mudar a sociedade, tem que começar por nossa mudança interior, por nossas mudanças de vida, pelas nossas mudanças de atitude. Quando pedir para livrar do mal, nós também devemos evitar a aparência do mal. O Pai Nosso, quando Jesus é chamado a ensinar a rezar o Pai Nosso, Jesus ele ensina dizendo o essencial que tem que falar para Deus, o essencial que tem que dizer para Deus. E aqui vale a pena citar um pensamento de um padre que dizia que você, quando quiser rezar por você, reze primeiro pelos outros. Não rezar pelos outros condenando, não rezar pelos outros cobrando de Deus uma posição, mas rezar pelo outro, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos fazer de verdade o projeto dele acontecer. Pedir para se livrar do mal também é evitar praticar e agir como uma pessoa do mal. O Evangelho de hoje nos ensina que é preciso prática para poder atingirmos a perfeição. A oração é um exercício que nós não podemos escapar. Se você ama uma pessoa, mais você quer ficar perto da pessoa, mais você quer falar com a pessoa. Agora, se você não ama essa pessoa, você foge, você ignora, você esquece. Também é assim com Deus. Se você ama a Deus, você vai querer falar com Ele toda hora, todo dia, todo momento. Agora, se você não o ama profundamente, você vai apenas seguir um rito. O famoso bom dia que muitas pessoas dão quando chega no trabalho, quando passa pela rua, o bom dia ou boa tarde forçado. Não tem nenhum compromisso com um bom dia de fato. Não é um bom dia de coração. É um bom dia, é bom dia, porque se eu não falar eu sou mal educado. Ah, não, vou rezar, porque se eu não rezar eu não sou católico. Não. A oração ela tem que nascer da profundidade, da amizade, de uma relação do Deus de amor. Eu paro por aqui lembrando a todos e a todas que para rezar, orar pelo fim da guerra no mundo, também continuar ajudando Petrópolis. Quem for sair, por favor, use máscara. Quem não tiver que sair, fique em casa. Estamos numa pandemia, ainda está morrendo gente. E lembrando a todos e a todas que, infelizmente, Daniel Nonato ainda está desempregado. Infelizmente, ainda estou passando pelo desemprego. Isso não está me fazendo bem. Mas vamos superar com a ajuda com a oração de vocês e a minha oração também. Também tem isso. Reze por mim. Você pode dizer, coma por mim, almoça por mim. Você não pode dizer isso para o pessoal. Almoça por mim aí, por favor. Você diz isso hoje, mas você tem que pagar para almoçar. Também é assim a oração. Eu não posso pedir para vocês rezarem por mim se eu não rezar. Eu não posso pedir almocem por mim se eu não almoçar. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença fraterna. Pedindo a Deus que nos ajude a encontrar o emprego e procurando um emprego também. E vamos juntos nessa comunhão, na oração. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. E sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir.